Olá, crianças, boa tarde. Tudo bem com vocês? Bom, espero que vocês tenham uma semana muito boa, muito abençoada, que seja uma semana de muito aprendizado e muito divertida, tá bom? E para iniciarmos a nossa semana, nós vamos começar com o nosso tema de educação para a vida, falando de um tema muito bom, muito interessante, que é a bondade. Vocês já pararam para pensar um pouquinho sobre a bondade? Sobre o que é ser bondoso? Vamos falar um pouquinho sobre esse tema hoje, combinado? Bom, então, bondade é uma das qualidades humanas que melhor refletem a essência humana, pois uma pessoa que é bondosa é uma pessoa boa, é uma pessoa de coração bom, é uma pessoa que ajuda o próximo. Tem a ver com ser amável. É uma pessoa que é muito amável, que as pessoas gostam, que se dá bem com os outros. É uma pessoa que tem todas as qualidades que nós já falamos nas aulas anteriores. É uma pessoa amiga, é uma pessoa solidária, é uma pessoa que respeita os outros. Isso é ser uma pessoa bondosa. A pessoa boa, ela tem inclinação de fazer o bem aos outros e faz com afeto, compreensão e respeito. Olha só como é interessante ser bondoso. Ele faz o bem aos outros, faz com carinho, faz com amor e não se importa com o que ele está fazendo para o outro, não é isso? Ele dá muito valor ao outro, por isso ele ajuda o outro. Isso é ser uma pessoa bondosa. Quando uma pessoa pratica o bem e faz a bondade para alguém, a primeira pessoa que é beneficiada é ela mesma. Então, olha só, se você estiver fazendo o bem para alguém, esse bem vai ser primeiramente para você. A pessoa que está recebendo a sua bondade vai ser muito grata a você, mas o coração da gente fica muito feliz quando a gente pratica a bondade, quando a gente faz o bem, quando a gente é amável com outras pessoas. Por isso, a primeira pessoa a ser beneficiada com a bondade somos nós mesmos quando a praticamos. Não é isso? Por isso que a gente tem que aprender desde pequenininho a ser bondoso, a valorizar o outro, a ser generoso, a ser bondoso com as pessoas. Não é verdade? A gente precisa ser bondoso com os pais, com os amigos, com os nossos avós, que precisam muito da ajuda dos netos. A gente precisa então ser bondoso com todos. Quando a gente é bondoso com os outros também serão bondosos conosco. Então, por isso é muito importante a gente praticar a bondade, certo? Então, agora, a professora vai colocar um vídeo para vocês sobre uma história de bondade, sobre um menino que aprendeu o que é ser bondoso. Então, olha só, vejam que história interessante. E logo após, a professora vai fazer um conto para vocês sobre a bondade, tá? Então, vamos primeiramente ver o vídeo sobre a bondade. G Martins Kids. Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos uma nova história. A bondade do menino. Era uma vez um menino bagunceiro e sua mãe que vivia mandando que ele arrumasse o quarto. Então, um certo dia, ele resolveu arrumar aquela bagunça e acabou encontrando um cofrinho bem pesado lá no fundo daquele mafuá. Perguntou à sua mãe de quem era e ela disse que nem se lembrava daquele cofre, que tinha sido dado por sua madrinha no seu aniversário do ano passado. E toda vez que ela vinha visitá-lo, colocava várias moedinhas. O menino pediu para abri-lo e contar quanto tinha. E não é que tinha quase R$ 300? Combinaram então de no fim da tarde, assim que o quarto estivesse arrumado, de ir ao shopping para gastar aquela grande fortuna. E não é que ele deixou o quarto um brinco, mas também, com essa motivação,
Tomou um banho e foi todo animado para o shopping, pois sua mãe disse que ele poderia gastar com o que quisesse aquele dinheiro. Primeiro, ele entrou em uma loja de brinquedos e comprou aquela bola que sempre sonhou e alguns joguinhos de montar que ele sempre namorava pela vitrine. Depois, comprou uma chuteira para jogar com seus colegas e sua bola nova no campinho da escola. E para terminar, ainda tirou onda comprando um lanche. Depois disso tudo, ainda sobraram R$ 10 e como estavam cheios de embrulhos e muito cansado, perguntou à mãe se poderia chamar um táxi, a qual concordou, muito feliz por ter passado essa tarde tão agradável com seu filhinho. Então, galerinha, tá gostando da história? Aproveita, deixa seu like e também ative o sininho, não custa nada, né? Mas, quando estavam saindo do shopping para pegar o táxi, apareceu um menino, todo sujinho, com as roupas rasgadas e com uma cara que estava com muita fome, pedindo um trocado. Os dois se olharam por alguns instantes e, sem precisar pedir permissão da sua mãe, o menino pegou os R$ 10 no bolso e deu para o menino. Para completar, abriu os embrulhos e deu a sua bola novinha de presente para ele. Não se sabia quem estava mais feliz naquele momento. O menino que ganhou o presente, o menino que fez esse gesto lindo ou a sua mãe, que estava emocionada com a bondade do seu filho. Só que essa história não acabou por aí. Não. Quando eles chegaram em casa, encontraram o pai, que tinha acabado de chegar do trabalho, com uma grande surpresa para o seu filho. Ele, sem saber o que tinha acontecido, levou um presente para o menino, uma linda bola de futebol, mais bonita ainda do que a que ele tinha dado. Viu como é bom ser bom? Então, galerinha, aproveita e deixa aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam sobre essa história. Bom, então, como vocês puderam ver, como é importante fazer a bondade. Viram? O menino comprou os seus brinquedos preferidos e aí ele encontrou uma criança que precisava. E quando ele encontrou essa criança, o que ele fez? Ele doou, né, a sua bola que ele tinha acabado de comprar. Mas olha só, como foi interessante ele fazer e praticar a bondade. Quando ele chegou em casa, o pai dele havia comprado uma outra bola para ele. Então, assim, viram quanto é importante? É aquilo que a professora havia falado antes para vocês. Quando a gente faz o bem, o primeiro a ser beneficiado com o bem somos nós mesmos, não é isso? Então, a bondade, quando a gente pratica a bondade, ela retorna para nós. Então, vamos ver agora um conto bem interessante de uma bruxinha, tá? O nome do nosso conto é Uma Doce Bruxinha. Era uma vez uma bruxinha muito especial, porque era uma bruxinha boa, mas que não fazia a mínima ideia de como exercitar a sua bondade. Desde pequena, tinha suportado as advertências das outras bruxas, que lhe diziam constantemente que ela tinha que ser má, como todas as demais. E ela sofria imenso, pois não queria ser assim. E por isso, todos os seus feitiços eram um fracasso. E, além disso, não encontrava ninguém que quisesse ensiná-la a ser boa. Por esse motivo, andava sempre triste. Um dia, soube que as bruxas mais velhas se preparavam para enfeitiçar uma grande montanha, transformando-a num vulcão. Queriam destruir um pequeno povoado que se encontrava na encosta. A bruxinha boa queria evitar tamanha maldade, mas não sabia como fazê-lo. Quando se aproximou do povoado para avisar toda a gente do que ia acontecer, as pessoas vieram para a rua e perseguiram-na, atirando-lhe pedras e gritando: "Fora daqui, sua bruxa!" E assim
dali fugiu, a correr, e sentou-se a chorar junto ao caminho que levava ao povoado. Dali a pouco chegaram as crianças, que ao vê-la chorar, trataram logo de a consolar. Ela contou-lhes então que não queria ser uma bruxa má, mas que não sabia como pôr em prática a sua bondade. E por isso todas as outras bruxas a tratavam muito mal, e ninguém dela gostava no povoado, pois pensava que era má. Foi então que as crianças lhe explicaram que ser bom era muito fácil. Bastava ajudar os outros e fazer coisas boas por eles. E o que eu posso fazer por vocês? Disse a bruxinha. Podia dar-nos uns caramelos, responderam as crianças todas contentes. A bruxinha ficou cheia de pena por não trazer consigo nenhuma guloseima e por não saber nenhum feitiço. Mas as crianças não se importaram com isso e foram-se embora, alegres e brincalhonas. Mais animada, a bruxinha resolveu voltar para casa. Mas, a meio do caminho, cruzou-se com as bruxas mais velhas que estavam a lançar o seu feitiço à montanha. Entretanto, transformando num imenso vulcão que começava a cuspir fogo. Ela queria a todo custo evitar a tragédia, mas não sabia como podia fazê-lo. Foi então que lhe veio à cabeça um churrilho de palavras mágicas. E quando se deu conta do que havia feito, viu espantada que o vulcão cuspia caramelos e guloseimas que choviam em abundância sobre o pequeno povoado. E foi assim que a bruxinha pôde, por fim, realizar o sonho de ser boa, ao querer verdadeiramente ajudar os outros. As crianças viram logo que tinham sido ela que havia sido responsável por salvá-los de forma tão doce e contaram tudo aos habitantes do povoado. A partir daquele dia, ninguém mais a considerou uma bruxa má. Ficou amiga de todos, ajudando-os sempre. E como recordação do seu primeiro e bom feitiço, passaram-lhe a chamar-lhe a doce bruxinha. Então vejam só, uma bruxinha que não queria ser má, ela queria ser uma bruxinha boa. E ela acabou fazendo o bem para as pessoas daquele povoado. Olha só como foi interessante a bruxinha que não era uma bruxa má, mas sim uma doce bruxinha. Ela praticou a bondade, distribuindo uma chuva de caramelos sobre aquele povoado, ao invés de uma chuva de larvas e de fogo que acabaria com o povoado. Ela distribuiu foi caramelos e guloseimas para todos. Então a bruxinha fez o quê? Ela praticou a bondade dela, não é isso? Então, as pessoas, elas precisam aprender que o melhor é ajudar, compreender e cooperar, não é mesmo? Ao invés de agredir, maltratar os outros, é melhor ser bondoso e generoso. Então, quando a gente é bondoso e generoso, muitas coisas boas acontecem. Certinho, crianças? Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre a bondade. E eu tenho certeza que dentro do coraçãozinho de todos vocês existe muita bondade, que vocês são crianças muito boas, que ajudam o papai e a mamãe nas tarefas de casa, que ajudam o vovô, a vovó, que fazem companhia para os avós, que não deixa a casa bagunçada, os brinquedos espalhados, que quando vocês brincam, vocês cooperam com o papai e com a mamãe, ajudando a recolher, não é isso? Então, essas tarefinhas pequenas que nós fazemos em casa para ajudar uns aos outros, também é um gesto de bondade. Por quê? Porque a gente está cooperando para que as coisas sejam melhores, certo? Então, um grande beijo para vocês, um abraço e tudo de bom. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!